Olha esta situação do Will Smith, não é? Que aconteceu agora. O que é que aconteceu àquele homem? Ele foi possuído por raiva e aquela raiva tomou de tal forma o controle dele que ele depois fez uma ação que mais tarde se arrependeu e que foi simplesmente ridícula, não é? Foi triste. Mas ao mesmo tempo, isto é muito interessante, porque se tu olhas para o Chris Rock, a atitude que ele teve foi a atitude de um estoico. Porque ele não permitiu que as Exatamente. emoções dele saltassem. E ele tinha todas as justificações para isso. Porque ele levou uma estalada no meio da televisão internacional, não é? Mas É ele. bastante. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje comigo tem aqui novamente Miguel Fernandes, que é filósofo e um grande amigo meu, e hoje vamos falar sobre liberdade e determinismo. Miguel, como é que estás hoje? Olá a todos, estou bem, Fábio. Tudo Mais uma bem? vez, obrigado por poder estar aqui mais uma vez. É sempre bom conversar e discutirmos estes temas e Não, partilhar também com quem nos vê. eu é que agradeço estares aqui, porque temos sempre conversas interessantes e é sempre bom termos aqui este momento. Hoje vamos falar, não é, então, sobre liberdade e determinismo, que é um assunto que em filosofia já se fala praticamente desde o seu início, acho que mesmo desde o seu início. Exatamente. E para, pronto, quem não está muito dentro desta parte, não é? Vamos começar, se calhar, a definir um bocadinho mais o que é que significa cada conceito. E ia-te pedir para me ajudares, por exemplo, a começarmos a definir determinismo, que se calhar é um termo que nem toda a gente está habituado a ouvir. Exato. Bem, antes de mais fazer uma breve introdução, não é? Das três Sim, posições, sim, sim. Sim. temos determinismo, temos o... Não, determinismo moderado, exatamente. Determinismo moderado. E o outro extremo que é o libertismo, que seria quase com um puro livre-arbítrio. Ok, Então, o determinismo, como o próprio nome diz, é estar determinado. Então, é quase como uma ausência de livre-arbítrio. Como, por sim. exemplo, a predestinação, em que já existe um destino antes de nascermos ou quando nascemos, em Hum, que, mesmo o que nós façamos para que algo não aconteça, não temos controle sobre isso, isso vai acontecer. Está destinado a acontecer isto, está destinado a acontecer aquilo, e, portanto, não há nada do que nós possamos fazer para mudar isso. sim, Essa é a posição do determinismo. Ou seja, estamos determinados, exato. não É é? interessante, sabes que, falando sobre o determinismo primeiro, e também estive a estudar um bocadinho sobre isto antes, que a posição do determinismo está muitas vezes ligada à ideia de fatalismo. A ideia de cá está, aquilo que está a acontecer agora e o que vai acontecer já está tudo totalmente decidido e apenas no universo as coisas estão a desenrolar-se, umas coisas à frente das outras, mas nós não temos propriamente muito a dizer sobre isso. Estamos apenas a ver a história a desenrolar-se à nossa frente. E tu achas, por exemplo, que hoje em dia nós estamos numa fase da nossa sociedade ocidental onde estamos mais num espírito determinista, um espírito mais à base de livre-arbítrio? O que é que tu achas que está a dominar mais a nossa mente coletiva atualmente? Eu acho que um pouco mais para o lado do libertismo, ou seja, que nós temos livre-arbítrio e as coisas acontecem que não estão determinadas. Há quase que uma certa crença numa certa aleatoriedade. As coisas acontecem sem uma razão, porque nós fazemos por aquilo acontecer Sim, e simplesmente foi isso. Não há tipo, uma razão causal para que isso tenha acontecido. Porque, de alguma forma, hum, acreditar é que as coisas acontecem de forma aleatória, ou seja, que não há uma determinação, seja ela qual for, é acreditar que existe uma não causa, uma casualidade. sim, Portanto, a, a crença num livre-arbítrio também assenta um pouco que não há, que há uma certa aleatoriedade, que as coisas acontecem simplesmente, a meu ok, ver. Há um pouco essa crença que está um pouco ligada. A meu ver, o que domina hoje em dia é isso, que não há, sim, que há mais esse pensamento que nós controlamos as coisas e pronto, sim, sim. é isso. Porém, as pessoas quando estão em certos momentos da vida que passam por dificuldades ou que mexem com elas, às vezes questionam-se, mas não haverá algo mais para além daquilo que é o meu papel? Porque a verdade é que, quer metafisicamente, quer Uhum, fisicamente, há coisas que não controlamos. claro, Vou conduzir um carro, batem-me. Eu não controlo. Então, sim, posso assumir que há um certo determinismo.
algumas pessoas iriam dizer, ok, mas isso aconteceu por acaso, podia não acontecer, mas aconteceu. Ok, mas teve uma causa. sim, Aconteceu por alguma razão. Eh, Será que a pessoa pode afirmar, isto não tem uma causa metafísica, não há uma razão metafísica para isto acontecer? claro, Mas que argumentos é que podemos realmente ter para negar que haja de facto alguma causa também metafísica? Que argumento é que nós podemos ter para negar que, que coisas os pensamentos, nossas emoções, também nos geram uma movimentação no universo? sim, Não é? Há muitas questões metafísicas aqui por detrás dessas questões do livre-arbítrio, do determinismo e do libertismo. sim, Então, o libertismo dá essa liberdade, mas ao mesmo tempo a pessoa acaba sempre por se questionar. Há pessoas que acabam por ir para um extremo de uma visão, outras para outro, e há pessoas que ficam no meio. É quase como a visão religiosa, não é? De crente, de ateu, e no meio está o agnóstico. Ok, se calhar é exatamente. verdade que existe, mas não digo nada, porque se calhar não existe, mas pode existir. Não consigo provar, então fico no meio. Sim, sim, Isso sim, acaba por ser uma forma de determinismo moderado, que o determinismo moderado é a posição do meio, no fundo é o caminho do meio, que diz, eh, assim, eu controlo algumas coisas, mas outras não. claro, Por isso, sou do meio. Há coisas que controlamos, há coisas que não controlamos. sim, Portanto, essa é a posição do meio. Hoje em dia, a maior parte acho eu que acredita que é uma visão mais. Não é, isto não é uma crítica a quem é sim, materialista, sim, mas sim, é uma visão mais materialista e mecanicista, quer da própria ação do indivíduo enquanto agente dentro de uma realidade, quer em relação a outros aspectos. sim. Não, é completamente isso. E estavas-me a falar sobre isso e eu estava a pensar um bocadinho mais também sobre isso e como nós agimos hoje em dia. E é interessante até ver uma certa disparidade entre nós achamos, a maior parte das pessoas hoje em dia acha que nós tem uma visão do mundo muito materialista, não é? De que nós somos basicamente este corpo e tudo funciona à base das leis da física conhecidas, e por isso acaba por ser um ponto de vista sobre o mundo que se adapta muito até ao determinismo, não é? Porque o determinismo acaba por ver que todas as causas de tudo o que acontece e vai acontecer acaba por já estar determinado, e isso funciona muito bem num mundo onde as regras e as leis estão completamente estabelecidas, não é? Mas ao mesmo tempo que as pessoas interiormente aceitam este conceito, não é? De que tudo é material, vivem, cá está, poderíamos chamar com a ilusão, ou se calhar a realidade, de terem liberdade de escolha e de poderem fazer aquilo que querem. E às vezes parece-me que são duas visões, não é? Que podem parecer um bocadinho contraditórias. Tu até falaste de um determinismo mais compatibilista, que está ali no meio termo entre o É determinismo moderado. total, exatamente, o moderado, e eu também sou muito a favor dessa visão, até porque, como tu sabes, eu gosto muito do estoicismo, e o estoicismo fala exatamente sobre isso, que é, vamos nos focar no que podemos controlar e largar Exatamente. totalmente o que não podemos controlar. O problema daqui do determinismo moderado, e é uma questão para pensarmos, é como é que nós conseguimos perceber os limites do nosso livre-arbítrio e onde começa o determinismo, percebes? Isso é sempre aquela questão que quando eu começo a pensar, é sempre difícil eu conseguir chegar a alguma conclusão sobre isso. Sim, é assim, nós temos bastante, Sim, muito, acho eu, em aceitar às vezes coisas que não controlamos. Seja alguém que nos critica, sim, ficamos com raiva, cada vez que nos insultam ficamos com raiva, e ficamos zangados, queremos mudar isso, mas nós não mudamos o outro. Não estamos no corpo do outro para controlar. Então, se calhar, zangamos-nos por coisas que não controlamos. Há pessoas que gostava que estivesse sol, está a chover, ficam tristes, porra, mas agora. E ficam ali algum tempo emocionalmente envolvidos, sim, porque de alguma forma não aceitam que não controlam aquilo, não aceitam que não controlam, por exemplo, neste caso, o tempo. Custa aceitar esse sentimento de impotência, uhum, e que muitas vezes também é quase como uma negação à parte determinista da vida, ou seja, aquela parte que não controlamos. Portanto, é preciso ter atenção e avaliar realmente aquilo que controlamos e não controlamos. E o estoicismo é uma filosofia que se foca bastante nisso. Se eu não controlo, então para que é que eu vou estar a martirizar-me com isso? claro,
se eu não controlo, vou estar a serrar serradura, por assim dizer, Sim, sim. como é citado num livro de Dale Carnegie, não adianta. Então, mais vale aceitar e só focar naquilo que eu controlo. Depois entra aí outra coisa importante daquilo que tu perguntaste. Mas qual é o limite para o meu livre-arbítrio? Onde é que está a barreira, etc. Também temos, em parte, em nós a nossa fraqueza, o nosso ego, a nossa inconsciência, que há quase que uma determinação, ou seja, um hábito, uma procrastinação, ou eu estar constantemente a adiar algo. É quase como um ciclo repetitivo que se perpetua. É quase como uma determinação. Está ali Sim, numa programação para se repetir. E eu quebrar esse loop, quebrar essa rotina que não me está a trazer produtividade, por exemplo, é quase como uma ação do meu livre-arbítrio sim, para quebrar esse determinismo. sim, Tal sim, como alguém que nasce numa família pobre, há uma certa tendência, não é? Uma certa determinação em que ela continua pobre, etc. Mas temos pessoas que, ao longo da história, por exemplo, mudaram isso. Ficaram ricas, etc. sim, sim. Quebraram de alguma forma essa determinação. Havia uma frase qualquer de Sartre, que eu não me recordo bem qual eram as palavras, mas Uhum. basicamente o que ele quer dizer com essa frase é que não interessa como nasces, Uhum. aquilo que são as tuas situações, mas aquilo que fazes com as situações que tu tens. Ou seja, alguém que nasce tem todos os meios, condições para dar errado e consegue transformar isso. Sim, Ou seja, é quase que havia uma certa determinação para aquilo acontecer daquela forma, mas eu vou alterar a tendência através de um esforço contínuo e concentrado. sim, Então, o determinismo não é só um destino quase que está pré-estabelecido, mas também uma tendência que tenha, desculpa na redundância, a tendência para se repetir, sim, 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 e em que o nosso livre-arbítrio acaba muitas vezes por ser o agir da consciência para quebrar aquela determinação. sim, E o nosso limite de livre-arbítrio muitas vezes está em nós mesmos. Às vezes o livre-arbítrio depende de nós, muitas vezes. Há coisas que não dependem de nós, sim. mas há coisas que nós podemos fazer alguma coisa para mudar, para mudar, para exercer o nosso livre-arbítrio dentro daquilo que conseguimos ter ação. Completamente, Miguel. E sabes que eu pessoalmente eu acho que a ideia de um determinismo total e de uma liberdade total são duas ideias que não funcionam muito bem na prática. Relativamente à liberdade total, é impossível sequer imaginar como é que seria um mundo onde não existia qualquer espécie de ausência de limites. Porque, por exemplo, só o facto de estares aí onde tu estás numa divisão e tu tens quatro paredes, tens um teto, tens um chão tens limites, o teu corpo tem limites, como por exemplo o computador que está aí, tudo tem limites e são esses limites que te permitem existir. Se não existisse limites entre nada, não era possível existir experiência de alguma coisa. Era tipo um vazio absoluto. Os limites dão-nos a possibilidade de termos experiências. Por isso, não são necessariamente maus. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a ideia de um determinismo total, primeiro de tudo, eu acho que não é possível de ser confirmado, porque a única forma de confirmar de que todos os eventos que existem hoje, que já existiram e vão existir, já foram todos determinados, era de nós conseguirmos ao início de todas as coisas e percebermos se tal coisa aconteceu, se foi tudo determinado ou não. O que nos é completamente impossível, não é? Porque, por exemplo, vamos, por exemplo, dar este exemplo, também desculpando a redundância, que é eu e tu estamos agora a gravar este podcast. Isto está a acontecer neste momento. Um determinista poderia dizer que este momento foi determinado desde o início de tudo para acontecer. O problema é, antes deste podcast começar a ser gravado, nós não tínhamos a certeza se isso iria acontecer ou não. Por isso, o nosso próprio conhecimento humano acaba por ser sempre, como é que eu ia dizer, falível. E nós não conseguimos perceber essas causas. E é por isso que eu gosto muito da visão do estoicismo, do que nós estávamos a falar, de, na prática, não importa muito se tudo foi determinado, até porque nós não temos forma de saber isso, e também não, ansiar por uma liberdade total
é um bocadinho tolo, porque a liberdade total acaba por implicar a não existência. Por isso, é bom aproveitarmos os limites que temos e usarmos a nossa liberdade. Por exemplo, Schopenhauer dizia uma coisa que eu achava muito engraçado. Também não sou bom a dizer frases, mas a ideia era esta, de que nós somos livres de agir sobre as nossas motivações, mas nós não somos livres de escolher as nossas motivações. E eu acho isso muito interessante, porque repara, tanto tu como eu ou qualquer pessoa, nós não escolhemos desejar aquilo que nós desejamos. O desejo aparece em nós. Nós somos livres, sim, é de escolher agir sobre esse desejo ou não agir sobre esse desejo. E eu acho que essa frase, pelo menos para mim, acaba por, sei lá, demonstrar aqui um certo limite entre a nossa liberdade que temos e a liberdade que não temos, não é? Exatamente. Mas é por aí, quer para o bem, quer para o mal, quer para o mal, mal entre aspas, não é? Sim, Também podemos ir a fundo aqui metafisicamente e do ponto de vista filosófico, mas quer do ponto de vista de cada um desejo que nos faz mal, um defeito, não é? sim, Quer de algo que nós gostemos, não é? Por exemplo, a filosofia, eu e tu gostamos de filosofia. Mas se nos falarem de outra área, já não podemos estudar e tal, mas já não surge aquele desejo, aquela vontade de estudar. E isto não fomos nós que escolhemos, não é? Já é uma coisa inata. Até uma coisa dá uma forma determinada, está ligada ao determinismo. sim, sim. Isso é muito interessante. E depois é a questão também do que fazemos com essas motivações do outro lado, não é? Porque no estoicismo, e a ti também se calhar concordas comigo, que a liberdade pressupõe um certo domínio da virtude, em Uhum. que nós temos situações que nos causam conflito, dor, sofrimento, que nos destabilizam. Então, se nós conseguimos dominar, ter virtudes, conseguimos quase que não é não ser afetados, mas conseguimos quase que transmutar isso tudo e estar num estado de não perturbabilidade. Não é? Eu Sim, disse mal a sim. palavra. Não te perturbar tanto. Sim, sim, sim. De conseguires lidar com isso de forma mais harmónica. Então, quase que para ter liberdade, é uma forma, é preciso um trabalho para tu saberes lidar com as coisas, para elas se tornarem fluídas. E o estoicismo, pelo menos a mim, passa muito essa mensagem, que a liberdade se conquista também com o trabalho, porque nós temos bastantes desejos, bastantes inclinações, e elas às vezes entram em conflito entre elas. Então, bem que tu tens quase ser um mediador entre essas várias partes de ti Sim, e ter sim. autodomínio. Isso é um pouco a liberdade, porque tu és, digamos, que o chefe sobre essas personagens que tens e ditas, olha, não é bem para ali. Senão acabas por ser capturada por essas personagens, esse desejo, não é? Não é por acaso que quando alguém está com muita raiva dizem, estás possuído de raiva. É que quase Exatamente. está privado dessa liberdade de exercer a consciência, de exercer a vontade, que é um desejo mais limpo, com mais consciência, de alguma forma. E passa o estoicismo, acho importante o estoicismo por essa razão, e não só o estoicismo, também Aristóteles falava dessa questão da importância da ética e da virtude no exercer do livre-arbítrio de alguma forma. Uhum. Podemos também pôr o livre-arbítrio de uma forma mais do ego, digamos que o lado negro da força, um, mas já muitas vezes cai mais num libertismo, não é? Sem A dúvida. pessoa não pensar nas consequências, nas coisas, dá só expressão àquele caos, não pensa nas consequências e também há coisas que não controla, não é? E que pode acabar Completamente. por ser preso, etc. E isso é muito interessante, Miguel, porque eu por acaso ainda ontem estava a pensar sobre isso, que tu estavas a falar, e é inevitável falarmos de liberdade. Quando falamos de liberdade, temos de falar necessariamente da responsabilidade. E, aliás, muitos filósofos ao longo da história foram associando as duas, porque honestamente é aquilo que tu falaste. O ser humano tem. Eu gosto de dividir o ser humano metaforicamente em três partes, não é? Nós temos o nosso lado animal, o nosso lado bestial, e depois temos o humano em si, que é uma Uhum. ponte para um estado se calhar superior, que metaforicamente eu gosto de chamar o nosso lado mais angélico. E a nossa liberdade só começa a existir quando nós conseguimos dominar os desejos que vêm do nosso lado animal. Porque todas as coisas, os nossos vícios, os nossos desejos e tudo, se nós permitirmos que esses desejos nos possuam, como tu disseste há um bocado da raiva, não é? Olha esta situação do Will Smith, não é? Que aconteceu agora. O que é que aconteceu àquele homem? Ele foi possuído por raiva e aquela raiva tomou de tal forma o controle dele
que ele depois fez uma ação que mais tarde se arrependeu e que foi simplesmente ridícula, não é? Foi triste. Mas ao mesmo tempo, isto é muito interessante, porque se tu olhas para o Chris Rock, a atitude que ele teve foi a atitude de um estoico. Porque ele não permitiu que as Exatamente. emoções dele saltassem. E ele tinha todas as justificações para isso. Porque ele levou uma estalada no meio da televisão internacional, não é? É Mas ele, preciso ter bastante controle emocional, não é? não é? É como se não nada fosse. Ele até se riu por causa Sim, sim. daquilo. Isso é interessante se olharmos para os nossos problemas e nos rirmos dele. Revela bastante um certo controle emocional da nossa parte também. Sermos capazes de brincar com os próprios problemas em si. Sim, E é precisamente isso que estás a dizer. Realmente foi muito interessante ver esse prisma também estoico. sim, sim. E só agora que estou a falar contigo é que eu estou a associar. Porque ele, basicamente, o Chris Rock não permite que a raiva ou saltar para cima dele, ou quer que seja, essas emoções inferiores subam e tomam controle dele. E percebeu, não, eu vou controlar-me e vou fazer o meu dever, assumir a minha responsabilidade, que neste caso foi continuar a apresentar os Oscars. E quem é que ficou mal na fotografia? Acaba por ser o Will Smith, porque se descontrolou totalmente. E cá está. Será que o Will Smith estava a exercer um ato de liberdade quando foi possuído pela sua raiva? Ou estava simplesmente a ser escravo pelos seus desejos, não é? Esta é uma pergunta para nós pensarmos, porque quando nós somos consumidos pelos nossos desejos e pelas nossas emoções, nós tornamos escravos delas, em vez de sermos os seus senhores. E assim é que, quando nós somos senhores do nosso mundo interno, é que podemos realmente dizermos que somos livres. Exatamente, eu concordo contigo. Há um certo paradoxo de liberdade, não é? Porque a pessoa diz: eu fui livre e eu realizei aquilo que era o meu desejo na altura e bati-lhe. Ou posso dizer ao contrário: eu tive liberdade porque eu consegui tomar a decisão por mim próprio, ter domínio em mim mesmo e não ceder a essas tentações. É Exato. quase dois tipos de liberdade, não é? Sim, E é uma frase que eu gostei bastante de um amigo meu, como autor disse, que é o André Domingos, e ele disse que há servidão na liberdade e liberdade na servidão. Ou oh, que interessante. seja, tanto num como no outro, de uma forma há uma servidão, não é? Porque tu és escravo do ego, digamos assim, e no outro não deixas de servir a algo maior, a uma parte maior de ti mesmo. Sim, Para... Então é interessante ver essas duas dicotomias de alguma forma, mas que acabam por ser a mesma coisa, mas também diferentes, é interessante. não é? Porque ele também vai aprender com a experiência. Ele arrependeu-se, não é? Olha, errei, arrependi-me. Se calhar na próxima já pensará duas vezes, ou será diferente. Uhum. Então também teve um papel, no fundo, essa liberdade dele, de alguma forma, Sim, que foi um pouco mais liberdade do ego, não é? Essa parte que tu falaste, animal a bestial. sim, sim. É muito interessante e essa frase do teu amigo eu acho que reflete muito bem o que estamos aqui a falar, de que, aliás, até queria te perguntar isto, quase como um exercício imaginário. O que é que, para ti, como é que tu imaginarias que seria o homem mais livre do mundo? Quais eram as características que tu achas que ele poderia ter? Sim, eu gosto da visão estoica, da visão espiritual, não é? Sim, sim. Obviamente, como tu. Mas também, também acho que há uma utilidade na outra do ego, de alguma forma, em a pessoa errar, ter a experiência e aprender com ela, ter a liberdade de errar, ter a liberdade de não ser livre, Sim. ter a liberdade de não ser livre, é, no fundo, ter a liberdade de ser possuído por essa parte dele mesmo, para aprender com ela. Mas ele não teve medo de uma forma de deitar para fora isso. Se calhar há outras pessoas que fazem se calhar o oposto, que é a repressão dessa energia. Uhum. Também, não é, também é uma forma usada pelo ego, Uhum. porque é uma defesa, pelo lado passivo, mas é uma defesa que a pessoa faz pela incapacidade de alguma forma de agir de forma mais ativa, de se expor, de passar aquilo que sente, as emoções, mas travada. E Sim. é uma forma do ego também atuar de uma forma mais passiva, mas que também, lá está, é uma energia que está ali reprimida, que também é uma forma lá está, que a pessoa não expressou, no fundo, não teve a coragem de cobrar isso. E a outra não teve a coragem, se calhar, de refrear, Sim. não é?
Sim, sim. Então, eu compreendo as duas visões e acho as duas úteis, mas acho que se conseguimos controlar as nossas emoções e aprender sem sofrer tanto, não é? Sem ter que errar tanto, sem Sim, ter que estar tanto com a cabeça na parede, dar só uma ou duas em vez de dar 10 ou 11, claro. se calhar é melhor, não é? Se calhar Sim. é melhor. Só não damos cada parede, não é? 11 cabeçadas. E às vezes precisamos de dar. Às vezes precisamos, não Às é? vezes precisamos dar, às vezes precisamos dar. Era bom que nós aprendêssemos a estudar primeiro. Isso era incrível. Mas eu acho que já faz parte de nós, enquanto humanos, que só aprendemos as coisas para aí à 15ª marretada contra a parede. Parece que nós, se não errarmos, que não aprendemos. E acaba na escola é um bocado isso, não é? Escrevemos, aprendemos a aprender a escrever. Esta perninha está um bocado a mais. Esta, é quase que através do erro, não é? Sim, Que vamos evoluindo. A espécie, no fundo, foi assim, não é? Errar, errar, alterações genéticas, evolução, através do erro. sim, sim. E é através dos jogos, igual, através do erro, já sei que se fizer isto vai acontecer isto, então vou fazer assim. Fiz assim, olha, aqui está uma parede, tem aqui borzinho. É quase que um algoritmo que se vai desenvolvendo. É, Então o erro é importante, não é? Dá muitas, muitas vezes. Mas às vezes com reflexão e sabedoria, não é? Não nos deixando às vezes levar pelo ego, que quer um prazer imediato, sim, conseguimos não ter que errar tantas vezes. sim. Sem dúvida, Miguel. Mas cá está, a questão é, nós só conseguimos aprender com os erros quando nós também nos predispomos a aprender. Porque, sabes, e todos nós conhecemos casos de pessoas que às vezes estão uma vida inteira a fazer exatamente o mesmo erro. E como não têm essa predisposição de querer evoluir e de querer aprender, cá está, olha, estão totalmente tomados pelos seus, podemos chamar, desejos inferiores, que estão ali presos, estão presos nessa secção que eu chamo na secção animal, não é? Falar nisso, até esta semana vi uma frase, já não me lembro em que livro, mas que eu achei muito engraçado, que foi: nós podemos ver o ser humano como um animal inteligente ou como um Deus aprisionado. E Fantástico. é interessante porque se nós formos a ver a nossa sociedade atual, e falo sempre mais da ocidental, que é que nós temos mais conhecimento, nós tomamos muita visão do animal inteligente, não é? E vemos que essa visão do mundo acaba por trazer os resultados que temos hoje em dia, não é? Porque imagina uma sociedade onde nós vemos o ser humano como um Deus aprisionado, um Deus que se quer libertar, que se quer autoconcretizar. Se calhar tínhamos um mundo bastante diferente, porque a forma como nós nos vemos enquanto espécie e enquanto indivíduos depois reflete-se muito nas nossas ações. Sim, totalmente. E corroborando o que tu estás a dizer, uma dos princípios gnósticos é que nós somos anjos caídos, que temos Hum, que resgatar a nossa própria divindade, que acaba por ser um pouco esse trabalho sim, de recuperação da nossa parte mais divina, não é? Platão já dizia que há uma reminiscência, não é? Nós já sabemos, só estamos a adquirir novamente a recuperar sim. a memória, no fundo. E acrescentaria ao que tu disseste de haver pessoas que não estão tão predispostas, há aquelas que, para além disso, dizem que estão certas e pronto. Ou Uhum. seja, insistem um pouco no erro. Isso, a meu ver, também já é uma forma de determinação, no fundo, estão dentro daquele loop É, de repetição de padrão de pensamento. Até que eventualmente pode haver um acontecimento externo que abana um pouco essa estrutura para gerar mudança. sim. É isso, Miguel. Eu ia te perguntar outra coisa que é, acho que é um dilema que acontece muito quando se pensa num mundo determinista, não é? Imagina que a partir de hoje nós todos, hipoteticamente, íamos ver o mundo de forma totalmente determinista. Não existe livre-arbítrio, tudo está determinado e por isso, não é? Não somos propriamente os responsáveis das nossas ações. Como é que nós, enquanto sociedade, íamos conseguir lidar com isso, não é? Porque, imagina, aquela clássica pergunta de eu mato alguém, não é? Se nós estivermos num mundo totalmente determinista, onde eu não tenho livre-arbítrio, será que eu, a fazer um ato desses, deveria ser condenado e receber as consequências por algo que eu não escolhi, porque eu não tenho escolha?
é um paradoxo, não é? Isso leva-nos muito até para a religião, para a problemática do mal. Porque se Sim, Deus criou tudo, Deus também criou o mal. E se eu mato pessoas, foi porque Deus assim quis. é isso. Este pensamento coloca muitas pessoas em conflito, Uhum. porque realmente faz questionar, pá, realmente, se Deus realmente estiver dentro de nós, não é? Aí a responsabilidade passa a ser nossa de Sim, resgatar esse próprio Deus de alguma forma que está em nós. E acho que a palavra responsabilidade é uma palavra-chave, porque tanto no niilismo, que é uma espécie de ausência de sentido na vida, então, se Deus não existe, tudo me é permitido, como é citado num dos livros de Dostoiévski, sim. se não me engano é dos irmãos Karamazov. Uhum. Uh, então, se Deus não existe, tudo me é permitido, acaba por ser essa uma expressão de libertismo, de alguma forma, não tenho medo de uma punição, Sim, mas se pensarmos em que as nossas ações podem ter uma reverberação energética e voltar para trás, as coisas mudam um pouco. Mas, voltando ao ponto sim, de tanto o niilismo, ou seja, essa ausência de sentido, de uma forma mais passiva, quase depressão, etc., desejo pela morte, tanto a mais ativa, de tudo me é permitido, posso fazer aquilo que eu quiser, tem a palavra responsabilidade importante. Porquê? Porque bastante. tanto um como o outro têm a responsabilidade daquilo que fazem e as consequências. Aquele que pensa, posso fazer tudo o que me dá na gana porque é a liberdade, não existe Deus, vou fazer tudo. Vai ter consequências. E Claro. não estou a falar necessariamente, não estaremos a falar necessariamente das espirituais. Estamos a Sim, falar sim. de ver a polícia, ficar preso, etc. E o outro lado mais passivo de ter de fazer alguma coisa para mudar a vida dessa pessoa. Sim, A nível espiritual, é interessante pensar que, tal como existe, acho que é a terceira lei de Newton, para cada ação há uma reação, eu dou um soco na parede. Quanto mais de força der o soco na parede, maior é o vetor contrário que vou sofrer. sim, Ou seja, a cada ação que eu faço, se pensarmos esta lei física num aspecto metafísico, cada ação que eu faça pode ter uma repercussão de igual forma se pensarmos num nível metafísico. sim. E isso é interessante pensar, a parte da responsabilidade e das consequências. Que nós somos livres de fazermos o que quisermos, mas também virão as consequências. Aí está. Então há uma certa. Determinismo seria uma espécie de lei também de manutenção de uma certa ordem, não é? Da lei da semeadura, não é? Da colheita e da semeadura, não é? Sim, Colhes sim, o sim. que semeias, vais colher. Então, lá está, e lá mais uma vez o livre-arbítrio para quebrar um hábito, etc. Sim. E O- mais uma vez voltávamos já outra vez à ética de dominar e tudo, não sei o quê. sim, sim, sim. Está tudo interligado. É o que eu penso. Eu gosto muito de uma frase que eu até já comentei contigo em algumas conversas, do Laércio Fonseca, quando ele diz que a liberdade do ser humano é igual a de um homem que está preso dentro da sua cela. Dentro da sua cela, ele pode fazer aquilo que ele quiser, mas fora já não tem liberdade para isso. E eu acho que é uma excelente imagem, se calhar um bocadinho agressiva para algumas pessoas, mas eu acho que é boa porque nós temos assim um alcance de liberdade individual relativamente pequeno, porque há muitas coisas que estão à nossa volta que nos são completamente condicionadas, não é? Sei lá, os eventos mundiais, esta pandemia que acabou de acontecer e que ainda está aqui com muitas consequências, a situação agora da Ucrânia e da Rússia, entre muitas outras coisas que estão a acontecer, que fogem completamente à minha escolha e à tua escolha, e não há muito que possamos fazer para impedir esses eventos. Mas dentro da nossa, vamos chamar microsfera, não é? Dentro dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas ações e escolhas, eu já tenho alguma liberdade para poder agir. E uma coisa que eu também acho interessante é que nós, mesmo que imaginemos que o determinismo é a verdade do universo, ou seja, que tudo no universo é determinista e está calculado. É interessante perceber de que nós, enquanto humanos, não conseguimos funcionar normalmente com essa ideia. Porque nós precisamos, no mínimo, mesmo que achemos que não existe livre-arbítrio, nós pelo menos precisamos de agir com a ilusão de livre-arbítrio. Porque se nós acharmos que realmente nada do que eu diga, pensa ou faça tem qualquer espécie de efeito,
nós perdemos toda a motivação para agir, toda a motivação para existir. E parece que está intrínseco essa necessidade de sentir liberdade, de livre-arbítrio, para o ser humano existir conforme parece ter sido desenhado para existir, para estar motivado, para agir no mundo, para construir coisas, não é? E é interessante perceber que é quase que está na nossa natureza essencial, a Assim necessidade de como, liberdade, não é? assim como a aposta também de alguma forma, não é? Porque o determinismo revela-se uma certa existência de ordem, ou quase lei espiritual. Ou seja, isso transmite-me esperança e que há um sentido imanente na própria vida e há uma regulação das próprias leis espirituais, metafísicas, para manter a ordem, a própria ordem, não é? Mais uma vez, uma redundância, para manter essa lei. É quase que esta dialética entre, ok, eu posso fazer as coisas para mudar, mas, para além disso, mesmo que eu seja ignorante e não compreenda muito dos mistérios no universo, Sim, há uma certa regulação que perpetua a ordem. sim, sim, sim. Porque se ficar só com um dos extremos, lá está. Há uma É um desarmonia, desequilíbrio. não é? Se eu acreditar que eu consigo fazer tudo e tal, e não há problema, não há essa expressão de caos, um bocado de ilusão, não é? Que eu consigo, porque há coisas que não consegui, que não dependem de mim. E do outro lado, se calhar caímos numa total ausência de ação, num nihilismo. Ok, se já está terminada, então vou ficar aqui no sofá. As coisas já vão acontecer daquela forma e eu, então aqui Exatamente. vou ficar aqui no sofá. Sim, sim. Bem, então, É isso. E é engraçado fazer esse paralelismo que podemos fazer, que é entre a ordem e o caos e o determinismo e a liberdade, não é? Parece que ambos são necessários, de que nós precisamos de ordem, de algum, por assim dizer, determinismo, para que as coisas funcionem, tanto na natureza como na nossa vida pessoal, o que quer que seja, mas também precisamos de um caos, de alguma liberdade, algo que ainda não está definido e que se vai definir para que o futuro seja criado e que não tenha de ser necessariamente igual ao passado. E por isso vemos até um bocadinho isso na própria natureza, não é? Com essa dualidade, mais uma vez, uma dualidade, ordem-caos, determinismo-liberdade. E muitas vezes o que encontramos é que a verdade não está na exclusão de um ou de outro, mas sim em tentar unir os dois e ver de que se calhar são o mesmo, são tipo dois lados diferentes da mesma moeda, não é? um é mais ativo, outro é mais passivo, né? O determinismo seria aquele um controle, deixar a vida acontecer, o outro é fazer alguma coisa também para gerar um movimento, para ter uma ação sobre. E então é necessária essa dialética. Para haver movimento, necessita de haver de alguma forma oposição, não é? É como uma pilha, tem que ter os dois polos para fazer funcionar, senão não há movimento. Sim, E às sim, vezes nessa, nessa dialética também existe um bocado de conflito, não é? Porque o mais e o menos são diferentes, mas ao mesmo tempo gera movimento. sim. É um pouco através do conflito que há movimento muitas vezes, mas também pode ser feito de uma maneira harmoniosa, como fala o taoísmo, que ainda aqui há pouco tempo fizeste um Sim, sim. podcast com o Miguel Vilhena, de um estar dentro do outro, quase que ser a mesma coisa, essa de diluição. Sim. Isso é fantástico. É uma ideia interessante por exemplo, na Nova Acrópole, que eu também tenho estado algumas aulas lá, eles falaram, por exemplo, de que se calhar era uma boa ideia pensar, acho que era no tempo, não tenho a certeza, mas em vez de ser, nós temos a ideia de pensar no tempo como uma linha reta, não é? Ponto A ao Uhum. ponto B. E depois há as pessoas que pensam no tempo como um círculo, não é? Que está sempre à volta. E eles deram uma terceira imagem que eu nunca tinha pensado, que é o tempo como Espiral. uma espiral, exatamente. E é interessante relacionar isso com o que estamos aqui a falar. Porque se tu reparares, a natureza tem os seus ciclos. Nós temos as estações do ano. Quantos milhões de primaveras já existiram? Ou seja, são experiências cíclicas, ordenadas e que se repetem, muito determinadas já. Mas o que acontece é que cada primavera que nós vamos experienciando essa primavera de outro ponto de vista, com outras experiências, com um outro olhar, e podemos passar por essa experiência e adquirir mais conhecimento e mais informações e evolução pela mesma coisa. E parece que é um bocadinho tudo na vida, que é nós temos de andar, às vezes, na mesma experiência, vezes e vezes e vezes sem conta, e às vezes até parece que não estamos a evoluir, mas estamos cada vez mais a chegar ao centro da espiral.
a Sim, absorver mais, não é? E isso se é reparares interessante. a espiral dirige-se para o centro, não é? É tipo, faz tipo um cone. Sim, sim, E se reparares, por exemplo, num símbolo muito conhecido, que é o símbolo pitagórico, que é um círculo com um ponto no meio, que representa exato. precisamente esse centro, Sim, da consciência, essa nossa parte mais divina, etc. E, lá está, por fora, mas é um aprofundamento, não é? É um aprofundamento para o centro. No fundo, estás a ganhar consciência. E o círculo era uma forma por exemplo, porque os gregos tinham muito de pensar o tempo, enquanto uhum, que outras culturas, eh, se não me engano, o princípio, o fim, a linha, também estava ligada às culturas semíticas. Não tenho a certeza disto. Mas vamos pensar numa coisa que é interessante pensar. Ok, vamos pensar no tempo como uma barra. uhum. Aqui é o início, aqui é o fim. Ok. Mas tendo em conta a existência de infinito, ok, põe infinito aqui, põe infinito aqui, onde é que está o início e onde é que está o fim? Sim, E se disser, não existe infinito, mas então vai só até quando? A numeração vai até quando? claro. 1 trilhão e 400? Não, continua sempre. Então podemos quase que afirmar que existe infinito. Sim, Então sim. onde é que fica o tempo aí? Não há, Não, não há limite. Não há não há limite. limite. Podemos pensar em círculo, realmente. Em que está tudo é a mesma coisa, no fundo, é um espaço homogéneo, porque esse rodear é tudo uma matéria, é toda essa tinta, Sim, sim. mas eu posso situar pontos diferentes do círculo, mas está dentro desse próprio redondo. Sim, sim, sim. E o aprofundamento é muito interessante, porque lá está, a espiral é muito interessante porque dirige-se para o centro. E o símbolo do Sol é precisamente, na Sim, astrologia, é precisamente também o círculo com um ponto no meio. É o símbolo astrológico do Sol. exatamente. O Sol também está ligado à consciência. Pois está, porque a consciência em muitas culturas, mesmo a cultura indiana, a consciência nem tanto, mas a mente é ligada ao elemento fogo, não é? É aquilo que nos mexe, que nos põe a agir, é a mente humana que nos distingue dos animais, que já têm algum movimento, não é? As plantas, a parte vegetal, não têm esse movimento, mas depois os animais já têm esse movimento e nós temos o movimento e temos o fogo, que é o fogo da mente, não é? E é interessante pensar nisso. E também estava a pensar, enquanto tu falavas, de que, mais uma vez, parece que os paradoxos se unem. Porque nós precisamos de limites para experienciar a nossa liberdade. Porque se nós não tivéssemos qualquer espécie de limites, nós nem liberdade poderíamos experienciar. Nós precisamos de limites para podermos fazer decisões. Porque imagina, tu só podes experienciar uma escolha se tu tiveres um número determinado de escolhas. Se as escolhas fossem teoricamente infinitas, nós não tínhamos o que escolher, porque uma escolha ser infinita e não haver escolha é a mesma coisa. Mas nós, então, se tu tiveres duas escolhas, três escolhas, tens ali um limite, só tens duas, três escolhas, mas podes escolher. E estás a perceber essa ligação entre limites e liberdade, que é interessante de ver que existe sempre ligação entre os dois opostos. Lá está, parece que é como, lá está, o livre-arbítrio, realmente. Sartre tinha outra frase, já mais uma vez não me lembro qual era a Sim, frase sim, em sim. concreto, mas basicamente ele queria dizer que nós somos obrigados, estamos condenados a ser livres, é a Ah, frase sim. dele. Que basicamente eu opto por não tomar uma decisão, mas isso já é uma decisão. Então estou Ora, sim. condenado a ser livre na medida em que sou livre de escolher sempre. E não posso escolher não escolher, porque isso já é uma escolha. Sim. Há um certo, isto é uma forma determinista de ver as coisas. Há um É, certo aprisionamento nisso, porque eu não posso fazer nada. sim. Há um certo limite, não é? Ao mesmo tempo que há uma infinidade de possibilidades de escolha. Mais uma vez, esse paradoxo. Outra coisa que queria acrescentar ao fogo é Hum. que é o único elemento que não se contamina e que purifica. Nós podemos contaminar Ah, a água, quando fica turva. Nós podemos contaminar o ar, os capos dos carros. Nós podemos contaminar a terra, não é? Com coisas tóxicas. sim. Mas o fogo, onde eu quero contaminar com papel, assim, aquilo desfaz, purifica. Aquilo
queima-te. Aquilo não é contaminável. Né? E nem sei, as pessoas nem sabem o que é aquilo. Aquilo aparece de repente, né? Porque não é Sim, tão sim. facilmente obtível, não é? Só tiveres agora disqueiros, etc. Mas uma pessoa olha, "Fogo, o que é isto? Parece um éter, mas ao mesmo tempo não é ar, mas ao mesmo tempo parece ali também uma certa matéria. O que é realmente o fogo nos três elementos? Parece aquela coisa. O E que é repara, realmente? E, sim, sim. Não, só ia acrescentar que repara que, e também, o fogo é um elemento que está muito associado a nós, porque nós somos também os únicos animais que conseguem dominar o fogo. Todos os outros animais fogem do fogo e têm medo. E nós fomos os únicos que o dominam. E é interessante também ver essa ligação, não é? Estás em mute, Miguel. Agora já. não, foi só para mandar ligar a luz, só que Ah, para sim, não ficar sim, sem na live. stress. Afinal, não está ninguém atrás de mim. Não, está tudo top, não te preocupes. Sim. Mas é interessante ver essa ligação que o fogo tem muita relação com a nossa mente e com o ser humano. Aliás, no outro podcast que fizemos, se falamos sobre mitologia, e um dos mitos iniciais ligados à humanidade, qual é o mito de Prometeu? Não é? O mito de o gigante que foi roubar o fogo aos deuses e deu ao homem, não é? Exatamente. Exatamente. O fogo tem aí uma simbologia importante em vários mitos, agora não me recordo mais, mas o Sim. fogo é sempre a Deus, não é? A Agni, não estou a lembrar mais agora, mas Mas há está bastantes sempre deuses que têm esses associado. atributos. E se tu reparaste, está o fogo, isto é uma parte, o fogo e a serpente também estão A muito. serpente, sim, a serpente está mesmo. Porque também revela lá está, uma parte instintiva do ser humano. Essa parte é um animal que rasteja, né? Pertence à terra, a parte animal, a parte mais instintiva. E os deuses que mostram, né, com elas à volta assim, revelam, no fundo, um domínio sobre elas. Há uns que mostram a matar, outros que mostram a matar um dragão. Lá está, todos isso são simbologias no domínio sobre esses desejos inferiores, digamos assim. Completamente. São representados mais uma vez voltando à mitologia, não é? Sim, sim, sim. Representado nas mais variadas mitologias e histórias. Aquele que venceu o dragão, São Jorge, espetando o dragão, uh, por aí vai. Tens também o símbolo médico, não é? Que é basicamente uma Aconteceu? serpente a subir algo, não é? Ou seja, Duas. também pode simbolizar a evolução da consciência humana da parte animal para um estágio superior, não é? É muito interessante. É por isso que eu acho. Exatamente. Aliás, ela está, para além de ser essa cobra, que também é representada por duas, não é? Sim, Que sim. também representa um pouco a polaridade, é a Ida e Pinga, lá que é conhecida no meio nesse meio esotérico, no meio também do yoga. Sim. São essas duas serpentes que vão subindo a energia animal, não é? Vai subindo para os centros superiores, mais ligados já à polaridade do céu, digamos assim, à Sim. polaridade mais espiritual. Polaridade mais espiritual. E é interessante. É muito interessante mesmo. Eu também ia te perguntar agora só uma coisa, que era também para sintetizar um bocadinho isto. Uhum. Quais é que achas que são os pontos que favorecem mais a teoria? Neste caso, vamos começar com o determinismo. Assim, nós vemos, por exemplo, em pessoas mais de idade, também na cultura da época, a religião também ajudou a ter essa adoção e essa parte mais determinista no sentido de que há uma providência divina que nos ajuda. Mas ao longo da idade acho que as pessoas vão tendo a consciência que não controlam muitas coisas e aprendendo a desapegar, Uhum. a desapegar. Então vão assentando a cada vez mais aquela parte de determinismo que antes negavam. Sim, E no início, cá numa idade mais jovem, são mais pró-libertismo, em que eu posso escolher aquilo que eu quero, etc. E isso depende de mim, etc. E depois surge uma doença e a pessoa, pá, e agora já não posso fazer aquilo, só daqui se calhar a uns anos. Mais uma vez já está, o determinismo vai ao longo da idade e dos acontecimentos e situações que vamos passando, vamos tendo cada vez mais consciência e humildade também para aceitar que não controlamos as coisas e a nossa impotência. Ao longo da idade vamos conseguindo aceitar essa parte determinista que está inerente à nossa própria vida, não é? sim, sim, sim.
E é engraçado porque à medida que nós também vamos aceitando mais os limites à nossa volta, também começamos a ter mais poder para alterar o mundo à nossa volta. Porque nós percebemos onde é que está o nosso raio de ação e onde é que não está. E então podemos intensificar mais onde nós temos poder de ação. Vemos as coisas no fundo como elas são e não como gostaríamos que fossem. Sim. E isso é um Isso, princípio base, eu acho, para a filosofia e para a ciência. E acho que, olha, por exemplo, hoje em dia nós estamos a perder muito deste princípio basilar de tentar ver as coisas como elas são. Claro que é impossível ver totalmente como elas são, porque somos sempre nós a ver, não é? Mas tentar ter a visão mais objetiva possível e tentar procurar a verdade. Que acho que hoje em dia, na nossa sociedade atual, a verdade é algo acessório. O que importa muitas vezes, se calhar, é mais as aparências do que algo é e como as coisas deveriam ser, e não tanto a verdade das coisas. A verdade é muitas vezes vista como algo incómodo, como algo que nem devia estar ali. Acho que hoje em dia muitas vezes se prefere uma mentira bonita a uma verdade incómoda. Só que isso depois tem consequências para todos nós, não? claro. Há um livro de um escritor que não é muito conhecido, chama-se Samael Aun-Weor, Uhum. em que ele tem um capítulo que diz conceito e realidade, e que diz que nós vimos a realidade através de conceitos e não vimos a realidade em si. Eu olho para as plantas, vejo a clorofila, começo logo a pensar naqueles nomes todos ligados à biologia, e a isto, aquilo, aquela pessoa, vou Sim, encaixar aqui neste conceito, neste, e neste, e neste, gosto daquilo e tal, e não olho para a pessoa, olho para um conjunto de conceitos que associa à pessoa, e até preconceitos uhum. que estão ligados à pessoa, e não olhamos para a pessoa em si. A pessoa é um sem-abrigo, faz isto, então é assim, 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 e já começamos a olhar para a pessoa com conceitos, preconceitos neste caso, Sim, e não olhamos para a realidade em si. Muitas vezes é igual nas coisas mais simples, nas plantas, no carro, etc. Não olho, eu olho já com uma formação claro. de informações e não o próprio carro em si. É caso que eu não olho quase sem pensar, eu olho já. Nós já nem observamos muita realidade hoje em dia, Pois porque não. parece que já está tudo sabido. Eu não estou a viver quase no presente, já tenho tudo sabido, já sei que aquilo é um carro, então não me interessa. E a Claro. meditação dá muita ênfase a isto. À observação, à contemplação, é quase como um vazio mental, observar e compreender a realidade em si e não através de conceitos. Exatamente. Ver a realidade como ela é. E às vezes, e é difícil, não é? Ver a realidade sem nos intrometermos também de acordo com a nossa interpretação e da maneira como queremos ver aquilo e não moldar a realidade conforme aquilo que é os nossos desejos e interesses. E isso é um trabalho constante. É um Sim. trabalho constante. Cada vez mais importante, porque é aquilo que tu disseste, é muito difícil tentarmos ver a realidade como ela é, ou pelo menos aproximar-nos o máximo possível disso, porque estamos cada vez mais perdidos nos nossos conceitos. Sempre estivemos, não é? Mas desde que apareceu este nosso amigo, não é? Que é incrível em muita coisa, mas nós estamos ainda mais perdidos na nossos conceitos. Acho que aquilo que também atrai muito às filosofias orientais hoje em dia é essa capacidade que elas nos têm de nos ajudar a limpar a mente. Ajuda-nos a limpar toda a porcaria que nos impede de ver as coisas. E acho que também está muito relacionada a problemas que cada vez são mais emergentes na nossa sociedade, como a ansiedade, não é? Porque quando a nossa mente está hiperativa com centenas de conceitos ao mesmo tempo, nós não só perdemos a capacidade de raciocinar, e ver as coisas conforme elas são, mas também ficamos imensamente ansiosos, porque é quase como se estivéssemos a esticar ao máximo a capacidade da nossa cabeça. E é natural que isso surja, não é? Sim, exatamente. E o esquecimento é uma coisa normal, porque é uma forma de o cérebro não parar de gastar energia. Já está tão cansado, tão exausto de tanta coisa, tanta confusão, tanta ansiedade, que ele, para não gastar tanta energia, lembrar-se das coisas, desliga. Ok, já não vou gastar energia ali. É interessante ver os mecanismos também do nosso cérebro.
Mas acho que hoje cada vez mais importante pensar sobre tudo isso, sobre a filosofia tem um papel muito importante, assim como a espiritualidade. E hoje em dia, principalmente nos telemóveis, hum, hoje temos um dia um marketing muito de algoritmos e até um documentário bastante interessante na Netflix, não sei se já viste, o Social Dilemma, Por acaso ainda e não ele vi. fala lá Sim. de que, por exemplo, lá está, isto muita gente já sabe, não viu o documentário, mas muita gente já sabe, Sim, sim. que o Facebook e o TikTok vai de acordo com os teus likes e com o que visualizas, trazer-te só a informação que tu queres, que tu gostas, que te prende. Eles querem te prender, depois Sim. publicidade, etc. E então isso vicia ainda mais as pessoas. E quando as pessoas estão com ansiedade, etc., em vez de se calhar procurar analisar ou parar, vão procurar essa compensação eh, no telemóvel, porque dá-lhe prazer, gera uma produção de dopamina, ver algo que as faça rir ou assim constantemente. E então tentam ter ali um pequeno lugar de fuga à realidade. Sim. Só que isso a longo prazo, essa fuga constante, vai gerar muitos sintomas na pessoa que não vai conseguir fugir. Vai ser É, obrigado a lidar com isso. Lá está, a ter o livre-arbítrio de ter que resolver, de uma forma. É outra vez quase aquela frase de Sartre. sim. Da mesma maneira que eu não posso escolher, não escolher, também ali não posso escolher não ter livre-arbítrio, porque Sem dúvida. o livre-arbítrio quase que está sempre implícito. Mesmo que não tenhamos controle sobre alguma coisa que está determinada, mas temos de sempre tomar uma decisão em relação a algo. E parece que nós não podemos escolher parar, está sempre a haver coisas para tomar decisão. Sim, sim. Eu estou aqui, não é? E tenho a decisão de pôr uma PC para a esquerda, ir ligar a luz, ou meter o ecrã mais para baixo por causa da cabeça, que está assim está cortada, a decisão está cortada, Sim, sim. começar aqui deste lado, ou começar daí. Constantemente eu faço escolhas. Sim, sim. É quase como um algoritmo de PC. Estou sempre a fazer escolhas. Então estou quase sempre a exercer o meu livre-arbítrio. Sim. Mas dentro também de um certo condicionamento, não é? Eu não estou aqui neste espaço, com esta Exatamente. camisola, com este corpo, e tomo as decisões conforme as situações e circunstâncias e aquilo que eu sou, ou estou a ser. Mas sabes que acho que disseste perfeitamente que tivemos falado nesta conversa, que é nós só podemos cá estar a ter a capacidade de escolher, como tu disseste, coçar aqui ou aqui ou aqui, se existir uma cabeça, não é? Se eu não tiver uma Exato, cabeça, eu não exato, vou poder coçar nada, não é? Pronto, este exatamente. exemplo que estávamos a falar. E é por isso que os limites, mais uma vez, não têm de ser vistos necessariamente como algo que destrói a liberdade, mas que são um amparo da liberdade. Claro que, pronto, depende dos limites que estamos a falar, não é? Porque se estivéssemos a falar de uma parte mais política, em regimes totalitários e tudo isso, aí poderíamos ver as coisas de forma diferente. Mas mesmo aí, tu tens exemplos, sei lá, o mais conhecido, se calhar seja do Nelson Mandela, não é? Que ficou preso durante 30 anos, injustamente, e que, e que mesmo assim ele utilizou aquele espaço de grande limitação para fortalecer o seu propósito e exercer a sua liberdade, não é? Isto até é um exemplo extremo que é muito interessante de considerar, que se calhar até mesmo numa situação onde o mundo inteiro à nossa volta está limitado, mesmo aí nós temos escolhas a fazer. E que relaciona-se com, acho que foi Sartre que disse, não é? Pelo menos foi o que tu falaste há um bocadinho, que é nós estamos condenados a ser livres, É, a escolher. Temos sempre de escolher, sempre, sempre de escolher. Mesmo na prisão, temos de escolher. é fantástico isso. Ainda estás a ler a Ayn Rand? Olha, eu estou mesmo no início porque não tenho tido tempo para ler, mas quero ver se vou à frente. Já leste? E o que é que tens achado sobre ela relativamente a esse tema do livre-arbítrio? Não estudei muito ainda sobre o tema de livre-arbítrio. Eu tenho visto mais as filosofias que ela tem à volta do egoísmo e do altruísmo. Uhum, uhum. Mas podias-me falar um bocadinho sobre isso, que eu por acaso tenho curiosidade. O que é que ela fala sobre o livre-arbítrio? Não, eu li pouco a Ayn Rand. Eu sei que ela fala muito a favor, do lado positivo, no fundo, do ego. Sim, No fundo, o egoísmo e o altruísmo acabam por se relacionar também com esta parte da liberdade. Tendo em conta umas frases que tu me tinhas mostrado aqui há tempos do livro, uhum, achei interessante porque ela também dá uma forma, fala da responsabilidade e do domínio do próprio homem sobre si mesmo. sim, Então eu achei bastante interessante. E
Por isso perguntei, Sim, porque sim, sim. é um autor que me causou, uma autora neste caso, Sim. bastante água na boca para ler. Ela parece ter muita coisa para. E uma coisa que me atraiu, embora ainda estou muito no início de a perceber, até está relacionado com que estávamos a falar um bocadinho. Ela tenta ser o mais pragmática possível. Aliás, a filosofia que ela criou é o objetivismo. Ela tenta ser o mais objetiva possível com a realidade e ver o que funciona e o que não funciona, o que ela pode experimentar e o que ela não pode experimentar. E principalmente para os dias de hoje, não é? Acho que é muito atraente ver isso, porque como estamos tão às vezes afastados da realidade, ter uma filosofia pragmática que funcione no dia a dia, que nos ajuda a ver as coisas pelo que elas são, é muito importante. Até porque eu acho que a melhor forma de alterarmos a nossa vida, até individualmente, é nem sermos, eu costumo dizer, nem sermos positivos, eh, nem otimistas, nem pessimistas. Porque o Tony Robbins dá um exemplo que eu sempre achei engraçado, que é, imagina, tens a tua casa, tens um pequeno jardim, e o jardim está cheio de ervas daninhas. E se calhar um otimista, aqueles super otimistas, vai olhar e dizer: Ah, está tudo bem, não há problema, deixa estar as ervas daninhas, é a natureza, e não quer saber daquilo, e vê tudo só de um prisma positivo, ignorando que elas depois vão arruinar a casa e o jardim e tudo isso. Um pessimista, se calhar, se for super pessimista, vai olhar para as ervas daninhas e dizer: Vês, está tudo contra mim. As ervas daninhas estão a crescer, e de que é que serve eu cortar? Elas vão crescer outra vez, e se não for ervas daninhas vai ser outra coisa, e então tira a ação. Eu gosto de ver o meio termo, aquilo que eu chamo de um realismo positivo, que é, e que ele também chama, que é, ok, olho para o jardim, eu sei que estão lá ervas daninhas, eu não vou negar a existência das ervas daninhas, mas também não vou deprimir sobre isso. Eu vou olhar e dizer, ok, o que é que eu posso fazer para melhorar isto, não é? E então aí eu vou tirá-las e cortar e tudo isso. E eu acho que essa é uma visão muito importante de termos na vida, que é olharmos para as coisas como elas são, o máximo que nós conseguirmos. Ok, é isto que está a acontecer. E depois disso é pensar como é que eu posso utilizar isto para, para conseguir atingir os meus objetivos, para melhorar as circunstâncias, etc. E pronto, a Ayn Rand tem muito isso, pelo menos pelo que já percebi, que é vamos ser pragmáticos, vamos olhar para a realidade como ela é, mas acreditar de que é possível nós atingirmos o que queremos. Aliás, a frase que eu partilhei era muito à volta disso. Nunca desistas de acreditar de que é possível atingir aquilo que queres, porque aquilo que tu queres é possível e é teu. E achei muito motivador isso. É interessante, concordo contigo. É realmente ver as coisas como elas são de alguma forma, não é? E é quando alguém diz, eu não sou pessimista, eu sou realista. Ok, mas ser realista não quer dizer que seja só um extremo, não é? Claro. Eu sou realista, mas não é por isso que eu vou ficar só ver o lado negativo. Sim, Vou sim. ver também o outro lado. Ok? É porque as pessoas, muitas vezes, não é? Ganha-se até um certo hábito de criticar, de ver o lado negativo, de vitimizar. Então eu vou sempre olhar só para um lado e não vejo o outro. Sim, sim. Mas se eu vir os dois, aquele lado tem dois lados, E aí vês não mais é? a realidade, como ela é. Então, exatamente. Tenho uma visão mais abrangente, uma perspectiva maior, mais completa, Sim. e que eu posso praticar, não é? Porque também a perspectiva também, a maneira de olhar para a realidade também é uma coisa que se pratica, não é? Porque eu estou sempre a ver esta forma negativa ou pensar desta. Agora vou ver desta. Sim, sim. Também é, no fundo, um treino, não é? De É. nós mesmos, até que depois se torna um hábito e nós conseguimos ver as coisas de uma forma mais observadora, né? E avaliar, olha, não, também tal. E eu achei interessante o que tu falaste. Temos de explorar mais essa autora e depois, calhar, até fazemos uma conversa sobre ela, porque pode ter muita coisa interessante. Hum, Pronto, Miguel, eu não sei se queres falar um bocadinho mais. Nós estávamos a falar um bocadinho de pontos a favor do determinismo. Eu não sei se queres também para terminar uns pontos a favor que tu achas que existe para a ideia da existência de livre-arbítrio, de liberdade, Uhum. para também para contrabalançarmos um bocadinho. Pontos a favor, não é? Sim, sim. Não, lá está, dá-nos sermos, no fundo, donos de nós mesmos, termos sermos causa na nossa vida, na nossa realidade, e não só efeito. Uhum. Também
também ser um pouco o barco no meio do oceano e não só uma pequena folha que o oceano guia. É Sim. quase que esse. Não, eu decido, não, vou para a América. Depois posso chegar à Índia, mas vou, vou para a América. E numa direção, teve o livre-arbítrio de escolher. E esse é o ponto positivo, é ser causa. Ter um papel de agente daquele que age e toma Sim. uma direção porque ele escolheu ir para ali. Também podia ir para ali. Mas se não escolhesse, podia correr Claro. para qualquer lado, não é? Mas não foi causa. Foi devido à ondulação das ondas que foi até ali. Sim, sim. Mais ou menos no determinismo. Há uma frase, eu acho que também os estoicos têm essa frase, mas aparece muito, não é? Que é, para quem não sabe onde quer ir, qualquer direção serve, Exato. não é? Sim, sim, sim. E isso, por um lado, mostra o lado determinista, não é? Que o mar pode me levar a qualquer lado, não é? Sim. Por outro, também podemos ver o lado de livre-arbítrio, que eu posso escolher, deixa-me levar, quero ser levado pelas ondas, para ver onde é que vou. Mas isto, no fundo, já está, lá está, é uma escolha. Mais uma vez o É uma livre-arbítrio. escolha. É uma escolha andar à deriva, não é? Há sempre o livre-arbítrio, parece, não é? Mesmo que haja Estamos condenados. determinismo, lá Sim, está, mais uma vez, parece que se funde isso. Parece que é uma mesma coisa. sim. É interessante. Ambos têm os pontos positivos, mas parece que estão sempre envolvidos com o outro e precisam um pouco do outro. E às vezes parece que lá está, misturam-se, às vezes dá para separar, mas outras vezes tornam-se a misturar. É muito E... interessante. Sim. Mas o Olha, estoicismo, por exemplo, é uma coisa, é uma filosofia que dá muito para analisar essa questão daquilo que nós dá. podemos agir e não podemos agir. E ele fazem muita ênfase nesse preceito, nesse princípio de eu vou me preocupar com aquilo que controlo e não com aquilo que não controlo. Por exemplo, Séneca nasceu aqui perto, não é? Perto, relativamente perto de Córdoba, Espanha. Sim, sim. E ele fala muitas vezes isso no livro dele, Cartas a Lucílio. O que mais li foi Séneca, mas os outros também falam. E esse é um preceito estoico. É um preceito estoico. Sim. Depois há outros aspectos que, depois, que se calhar, também gostaria de falar contigo, mas se calhar vai ficar muito extenso, então se calhar Sim, sim. futuros podcasts. Sem dúvida, temos de falar sobre o estoicismo, sobre o Séneca, sobre Ayn Rand, temos muita coisa para falar. Mas olha, esta conversa foi incrível mais uma vez, já sabes que eu gosto de falar contigo e pronto, espero que também quem ouviu a conversa tenha gostado e participe, também tem a zona de comentários aqui no YouTube, ou falar mesmo comigo ou com o Miguel, que eu deixo aqui os contactos. E pronto, Miguel, olha, vemo-nos na próxima conversa. Gostei muito. Obrigado. Nada, eu que Obrigado, agradeço. Fábio. Obrigado a todos aí também no YouTube por acompanharem, por participarem connosco. É isso. Até à próxima então, pessoal.